Carta aos Romanos, capítulo número 9, versículo 15 e versículo 16. Os irmãos encontraram na Bíblia? Amém? A palavra de Deus diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de mais uma vez nesse dia ouvirmos a Tua voz neste lugar. Precisamos disso, é o alimento da nossa vida, Pai. Direção é a lâmpada para os nossos pés, e eu te peço, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, que nem sempre é o que queremos, mas o que necessitamos. Fala conosco, nos dá instrução, e que nós todos possamos dar ouvidos à tua voz. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Veja só, queridos, o que diz essa palavra que nós acabamos de ler. Do que fala esse texto? Esse texto fala da soberania de Deus, de como Deus é soberano, de como Ele decide da maneira como Ele quer decidir. Sabemos disso, conhecemos esse princípio, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus é bom. Você crê nisso? Deus é bom. Deus é abençoador. A Bíblia diz, é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é abençoador, mas Ele também é soberano. Então, quando Deus nos abençoa, não o faz por nenhum tipo de obrigação. Deus não tem obrigação de me abençoar. Ser abençoador é parte da sua natureza. É natural de Deus ser galardoador. É natural de Deus ser bom. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Então, quando nos abençoa, não há uma relação de obrigação. Às vezes as pessoas confundem um pouco isto. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Ele faz as coisas de acordo com a sua soberana vontade, como nós lemos aqui. Então, quando somos abençoados, o somos não porque merecemos, mas também isso é fruto da sua graça, de um favor imerecido, isso é fruto da sua compaixão para conosco. Não é por mérito. A salvação que recebemos, que é a maior bênção que poderíamos ter, não veio por merecimento de nenhum de nós, não veio por esforço de nenhum de nós, mas foi um ato de Deus ao entregar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Assim também, quando somos abençoados de qualquer tipo de bênção, não é porque merecemos, não é porque conquistamos, mas é porque Deus foi misericordioso, teve compaixão de nós, decidiu nos abençoar. Nós dependemos da misericórdia de Deus. Irmãos, não deixe que o inimigo te engane, achando que nós merecemos alguma coisa, de que somos dignos de alguma coisa. O que Deus nos dá não é por merecimento, mas sim pela sua própria natureza. Então, entendendo isso, meu relacionamento com Deus precisa mudar. A gente, quando não tem esse entendimento, quando não conhece a soberania de Deus, aí nós começamos a ver as pessoas reivindicando coisas de Deus. Você já viu isso? Pessoas exigindo que Deus as abençoe, exigindo que Deus faça aquilo que eu quero e não a sua vontade. Mas a vontade de Deus é soberana, não está atrelada à minha vontade, não está atrelada às coisas que eu quero, aos meus desejos. Deus é soberano.
soberano para fazer do jeito que Ele quiser, se eu entender a soberania e entender que não sou merecedor de nada, jamais vou reivindicar de Deus alguma coisa. Reivindicar é como cobrar um direito que eu acho que possuo. Trabalhadores reivindicam dos patrões nas campanhas salariais direitos que imaginam possuir. O que eu posso reivindicar de Deus? Que direito nós temos para cobrar de Deus alguma coisa? Quando Ele foi gracioso, misericordioso sobre a nossa vida, então Ele é misericordioso, Ele é bom. Sim, Ele se preocupa com as nossas necessidades. Sabia disso? Deus, Ele olha para as nossas necessidades e Ele tem a alegria de supri-las. Mas não porque eu estou forçando a fazer alguma coisa, não porque eu estou negociando com Deus de alguma maneira, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, mas por sua bondade, por sua misericórdia, Ele olha para mim, vê minhas necessidades, vê as minhas fraquezas, cuida de mim. E veja algumas coisas que a Bíblia diz sobre este comportamento de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, para entendermos essa soberania do Senhor e o seu cuidado conosco. Pense no que diz a palavra em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8. Diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Olha o que Jesus ensinou, irmãos. Deus sabe o que eu preciso antes que eu precise pedir a Ele. Ele conhece as minhas necessidades. Então Ele não está atrelado às coisas que eu digo a Ele. Hoje em dia, no meio evangélico, quantas coisas têm sido ditas absurdamente sobre isso. Você precisa dizer a Deus o que você precisa cobrar, você precisa exigir. Deus sabe. Veja, Ele até me diz aqui que não é pelo meu muito falar que eu serei ouvido. Não é pela quantidade de coisas que eu peço, não é pela quantidade de orações que faço, mas é porque Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele conhece até o que eu preciso antes de eu dizer para Ele. Nós precisamos entender esses princípios para que o nosso relacionamento com Deus seja ajustado. Ainda em Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, veja o que diz a Bíblia Sagrada. Vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam como aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, Jesus viu a necessidade antes que alguém dissesse alguma coisa, antes que alguém implorasse, antes que alguém rogasse ou orasse. Ele percebeu a necessidade daquelas multidões. Eram como ovelhas que não têm pastor, como ele diz aqui. Estavam aflitas, estavam exaustas, cansadas. Veja como Deus, Ele se importa com os detalhes da nossa vida, com o estado físico, emocional de cada pessoa, como Ele conhece a estrutura do ser humano, como Ele sabe o que eu preciso antes que eu precise falar alguma coisa, antes que eu precise demonstrar de alguma maneira. Ele sabe quando eu estou cansado, quando eu estou aflito, quando eu estou exausto. Jesus percebeu isso, sem que ninguém precisasse de dizer nada a respeito disso. Ainda no Evangelho de Marcos, agora capítulo 8, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, no versículo número 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 2. Olha só o que diz a Bíblia: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Veja, Jesus estava para fazer um milagre, mais uma vez, uma multiplicação de pães e peixes para alimentar aquela multidão faminta. Mas quem viu a necessidade? Jesus. E movido por que sentimento decidiu fazer o milagre? Está escrito aqui, tem o quê? Compaixão desta gente.
Não é porque eles merecem comer, não é porque merecem alguma coisa, mas é porque eu exerço compaixão, porque eu me importo, porque eu percebo a necessidade, porque eu considero aquela carência, eu por compaixão estou agindo. Entenda como Deus nos vê e como Ele faz as coisas e como é movido o coração de Deus. O coração de Deus em relação a nós é movido por compaixão, irmãos. É movido por misericórdia, que Deus nunca nos dê o que a gente merece. Nunca peça a Deus o que você merece. Nunca diga, Senhor, me dá porque eu mereço. Ah, irmãos, se fizermos isso, eu creio que não vamos receber coisa boa. Porque aquilo que merecemos não é o que nós pensamos merecer. Veja comigo Mateus capítulo 14, volta lá em Mateus capítulo 14 também, no versículo número 14. A Bíblia diz, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. O que ele fez? Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mais uma vez, quem viu a multidão? Jesus. Mais uma vez, o que ele sentiu? Compaixão, que o moveu a curar os seus enfermos. Nunca é por merecimento, irmãos. Nunca é porque fizemos alguma coisa e podemos dizer, Senhor, me cura porque eu mereço. Senhor, me dá comida porque eu mereço. Me dê isso, me dê aquilo porque eu mereço, eu sou digno. Não é dessa forma que Deus age, queridos. Então a Bíblia nos ensina a respeito de Deus e nós precisamos aprender sobre Ele. Não no que dizem os homens, mas no que está na sua própria palavra. Às vezes os homens nos dão uma ideia errada sobre Deus. E aí, de uma ideia errada sobre Deus, nasce um relacionamento corrompido também com Deus. Se Deus age por compaixão, como disse a você, pense comigo, será que eu posso exigir alguma coisa de Deus? Será que eu posso cobrar dele alguma coisa? Veja, Deus promete, irmãos, suprir as nossas necessidades. Não porque há um mérito, mas porque é próprio de Deus, como eu disse, da sua natureza, abençoador, galardoador. É impossível estar perto de Deus, como diz um louvor, e suas bênçãos não ter. Já cantou esse louvor? É impossível, porque Ele é abençoador. Quanto mais me aproximo dEle, certamente mais recebo da sua influência sobre a minha vida. Então, veja o que diz a Bíblia como promessa do Senhor. Volta lá em Mateus, no capítulo número 6, um texto muito conhecido, já preguei várias vezes sobre ele, todos nós conhecemos, mas é sempre bom lembrar e olhar para ele com muita atenção. Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste, o que ele diz? Ele sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Diz o Senhor Jesus que Deus sabe de todas as minhas necessidades. E quais estão incluídas nesse texto de Mateus capítulo 6? Comer, beber
e vestir. Necessidades básicas de todo e qualquer ser humano: comer, beber e vestir. Deus está dizendo, comparando com plantas, comparando com animais, que nós valemos mais do que plantas e animais, porque somos uma criação especial de Deus, mas não é por merecimento que Ele nos dá, mas porque nos ama aquilo que criou. E Ele diz que nós podemos confiar que dele virá a necessidade básica de cada um de nós: comer, vestir, não é? Beber. Isso é o básico que Ele está prometendo. Então Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas. Ele não diz todas as coisas. Tem um estas aí que faz toda a diferença, não é, irmãos? Se você disser esse versículo falando assim: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, o que aconteceu? Você deu uma abrangência muito maior do que o versículo dá. O versículo diz todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir. É disso que ele está falando. Não está falando de carro, casa, não é? Homem, mulher. Ele está falando destas coisas básicas que Deus promete nos dar por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu cuidado para comigo, para com você. E o que eu devo fazer diante dessas necessidades? A palavra de Deus também me diz o que fazer. Não é chegar diante de Deus e exigir dele, dizendo: Senhor, a sua palavra diz, o Senhor tem que cumprir a sua palavra, porque senão vou ficar de mal com o Senhor. Posso fazer isso? Aliás, posso, né? A gente pode fazer tudo. Deus nos deu livre-arbítrio, mas não devo. Posso, mas não devo. Irmão, você pode fazer qualquer coisa, mas há coisas que a gente não deve fazer. Uma delas é essa: provocar Deus. De Deus não se zomba, como falamos hoje pela manhã. O que o homem semear, ele certamente ceifará. Então, eu não devo exigir de Deus coisa alguma, mas sim o que diz a Bíblia. E eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, versículo 5 até o versículo 7. A Bíblia nos dá todas as orientações que precisamos para termos um relacionamento sadio com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 5 ao versículo 7. Olha como diz a Bíblia, nos ensinando: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, igualzinho falou Jesus lá em Mateus, não foi? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha como Paulo recomenda seja o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro, moderação. O que é uma pessoa moderada? É uma pessoa não exagerada, né? O contrário dessa moderação é o exagero. Você precisa ser moderado em todas as coisas. E Paulo diz para nós que a nossa moderação precisa ser conhecida diante de todos os homens. Todos devem perceber que somos pessoas moderadas. Não somos pessoas exageradas, que exageram em tudo aquilo que fazem, que exageram nos seus desejos, nas suas ambições, nas suas aspirações. Pelo contrário, moderação é isso que deve ser conhecido a respeito de nós. E aí ele diz: não ande ansioso por qualquer coisa, por coisa alguma. Em tudo, ao invés dessa ansiedade, faça conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica. Sempre expliquei aqui na igreja como devemos entender esse versículo. Sejam conhecidas diante de Deus. Ainda há pouco eu falei que Deus conhece aquilo que vamos pedir antes mesmo que saia da nossa boca. Não foi isso que Jesus disse? Deus sabe o que você vai dizer antes que você diga. Alguém poderia concluir, então, não vamos mais orar, porque oração seria uma perda de tempo. Já que Deus sabe tudo que eu vou dizer, eu só digo: Senhor, já sabe aí, né? Pronto, amém. Né? Seria assim a nossa oração bem resumida, né? Senhor, tu sabes, em nome de Jesus, amém. Pronto, não. O que a Bíblia diz em relação a esse equilíbrio, essa moderação, é que eu devo falar a Deus em súplica, em oração,
não em exigência. Há uma grande diferença entre você exigir e suplicar. É sinônimo exigir, é sinônimo de suplicar? O que você acha? Não, né, irmãos? Exijo de Deus, determino, faço o que eu quero, mando. Não, suplico. E torno conhecidas diante de Deus, num sentido figurado, aquilo que Ele já sabe sobre mim, mas que deseja ouvir da minha boca em forma de súplica, para que nós tenhamos um relacionamento. Como vou me relacionar com Deus, querendo ser maior do que Deus? Que grande ilusão seria essa, não é, irmãos? Eu quero me relacionar com Deus, mas Deus tem que me obedecer. Eu já estou com o chinelo na mão aqui. Se Deus não me obedecer, Ele vai ver. Não, esse não é o meu Deus. É o seu Deus esse? Que tem medo de você? Que eu é que tenho que temê-lo? Então eu é que suplico? Eu é que falo com Ele? Que coloco diante dEle as necessidades que Ele já conhece? Mas através de súplicas do meu coração, suplico a Deus que seja misericordioso e gracioso para comigo, que tenha compaixão de mim e não que me dê o que eu mereço. Esse é o relacionamento bíblico que Deus nos ensina para que a gente tenha com Ele um relacionamento saudável, de acordo com as Escrituras Sagradas, irmãos. Então, o que eu faço diante das minhas necessidades? Eu estou precisando, eu não tenho o que comer, vai faltar isso, vai faltar aquilo. O que eu preciso? Em primeiro lugar, manter a calma. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos. Você confia em Deus ou não? Quando Jesus disse aquelas palavras que lemos lá em Mateus 6, Ele estava questionando aquelas pessoas. E Ele usou exemplos bem simples. Ele disse: você pensou um pouquinho entre você e uma planta? Entre você e um animal? Quem Deus prefere? Ora, se Deus cuida assim de plantas e animais, não cuidará de você? Não é incoerente essa sua preocupação exacerbada? Não é incoerente esse teu nervosismo? É essa a mensagem de Jesus ali. E aqui Paulo diz: seja conhecida a sua moderação. Primeira coisa diante da necessidade, acalma o teu coração. Você crê em Deus? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não são vistas. Eu tenho certeza, Deus vai cuidar de mim. Eu tenho certeza, Ele vai me dar o pão de cada dia. Eu tenho certeza, eu tenho o que vestir. Eu tenho certeza, eu posso descansar em Deus, porque mesmo a situação difícil como está, Ele estará cuidando da minha vida. E quando eu tenho essa calma, essa moderação, eu consigo orar. E veja, Paulo diz aqui que eu devo ter essa oração e ações de graças. Eu já agradeço. Eu já me comporto como alguém que sabe que recebeu. Não é assim que Jesus ensinou? Quando você orar, creia que você já recebeu. Creia que Deus já está fazendo. Creia. Então já pode agradecer antecipadamente. É fácil agradecer por algo que a gente já tem, e mesmo assim tem gente que é ingrata, né? Agora, agradecer por algo que ainda não chegou, você consegue? É disso que a Bíblia está dizendo. A confiança é tal diante de Deus que eu posso agradecer por algo que eu não vejo ainda, mas eu sei pela fé que Deus está fazendo. Então esse é um relacionamento que é completamente diferente do que a gente pode aprender por aí. É um relacionamento bíblico com Deus. Então, amados, quando assim a gente age, quando agimos dessa maneira, como Deus diz na sua palavra, qual é a reação de Deus para conosco diante desse clamor, diante dessa súplica, diante desse agradecimento antecipado? Como é que Deus reage a isso? Vamos ler na Bíblia, Salmo número 72. Abra a Bíblia no Salmo número 72, no versículo 12 até o versículo 14. Salmo 72, do 12 ao 14, diz assim: porque ele acode a quem? Ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes.
redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Veja a reação de Deus diante da humildade do homem. A humildade faz com que Deus nos seja propícios. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Graça é algo que eu mereço? Eu sou humilde, então eu mereço. Não, aos humildes ele não dá o que merece, ainda não dá o que merece. Ele dá a graça. E ao soberbo? Ao soberbo, supapo, irmão. Tá bom? Para você entender. Soberbo, supapo. Agora, aos humildes, graça. Graça. Favor imerecido. Assim Deus se porta diante da nossa oração e da nossa súplica com ações de graça, como diz a Bíblia. Volte agora no Salmo 140, no versículo 12 e no versículo 13. Salmo número 140, verso número 12 e verso número 13. Mais um exemplo da reação de Deus. Diz assim o salmista: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito de quem? Do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Porque Deus age assim, eu sou grato para com Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura quanto tempo? Para sempre. Ações de graça, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem tenho crido, sei que não me abandona, sei que vê as minhas necessidades e a Ele posso clamar, posso suplicar. Com ações de graças, porque sei que Ele cuidará de mim. Irmãos, é o que a Bíblia diz. É só a gente olhar para ela. É só não ser enganado pelo próprio coração. Só que isso que eu estou dizendo não é muitas vezes o que eu quero ouvir, o que a minha alma quer ouvir, o que nós queremos ouvir. Nós às vezes gostamos de ser enganados. Nós queremos ouvir o seguinte: Deus vai fazer o que você quiser. Coloque diante do Senhor, seja fiel e Ele vai te abençoar do jeito que você quer. É isso que a gente quer ouvir. Eu digo que Deus me abençoa do jeito que Ele quer. Amém? Tem uma diferença muito grande aí. Ele me abençoa do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é melhor do que o jeito que eu quero. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O jeito de Deus é melhor do que o meu jeito. E porque eu não sei disso, ou porque sou ensinado de forma errada sobre isso, muitas pessoas hoje estão decepcionadas com Deus, porque lhes foram prometidas coisas que Deus nunca prometeu. Pessoas lhe disseram que Deus vai fazer, que Deus isso, que Deus aquilo, e a pessoa, e aí não aconteceu como foi prometido, não por Deus, porque Deus cumpre as suas promessas, mas prometido pelos homens. E aí vem a decepção. Quantas pessoas hoje estão decepcionadas com Deus? Sabe de quem é a culpa? Da igreja que ensina errado, que fomenta um relacionamento errado. E muita gente hoje está fora da igreja, com raiva da igreja, triste com a igreja, porque foi ensinado a ter um relacionamento errado com Deus, e por isso a decepção se voltou contra Deus. E sabe a coisa que mais é misturada nessa hora, irmãos? É a confusão que se faz entre desejo e necessidade. O que eu disse a você, o que disse Jesus em Mateus capítulo 6? Todas as coisas vos serão acrescentadas? Não. Todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir, que são necessidades. Desejos. Desejos... Aí abre o leque, né, irmãos? O que você deseja agora? Chegou aqui o gênio da lâmpada, você esfregou, saiu o gênio. Faça desejos, só que não são 3, o gênio sempre manda fazer 3, né? Ele diz assim: faça os desejos que você quiser. Olha que maravilha. O que você quer desejar? Aí o céu é o limite, né? Ou nem é o céu, é o limite. Talvez você queira ser como Deus, como quis Satanás, né, e por isso caiu, como sugeriu a Eva, e por isso caíram. Ser como Deus é ser acima do céu, né?
Então, o que é um desejo? Desejo é algo que eu posso querer qualquer coisa. E aí, se eu digo a alguém que Deus vai satisfazer os meus desejos, e aí eu penso, eu posso desejar qualquer coisa, aí Deus é melhor do que o gênio da lâmpada, porque são ilimitados os pedidos que posso fazer a Ele. E se Ele não faz? Aí chega a decepção. Mas a decepção veio do erro do ensino, porque a pessoa foi instruída a achar que Deus estava a seu serviço, que ela podia exigir e ordenar, que ela podia e ela tinha direito a ter aquilo que pedia a Deus. Ela reivindicava, porque reivindicar, como disse, é algo de direito, eu manifesto que eu tenho direito àquilo. E esse engano, então, faz com que muita gente hoje esteja decepcionada com Deus. E sabe uma coisa que a gente faz com muita facilidade? É transformar, irmãos, transformar desejo em necessidade. Uma coisa é o que eu preciso, outra coisa é o que eu desejo. Eu preciso de quê? Pensa em Israel no deserto, caminhando por 40 anos. Preguei aqui domingo passado, não é? Caminhando 40 anos num deserto escaldante. Qual a necessidade deles? Ter algo para comer, ter algo para vestir, né? Ter um teto ali sobre a cabeça, né? Poder dormir na sombra, pelo menos, e atravessar o deserto. Essa necessidade foi suprida por Deus. Vimos semana passada, Deus os alimentou de maneira sobrenatural com a comida que descia do céu. Vimos que de maneira sobrenatural, durante os 40 anos de deserto, a roupa não estragou, a sandália não desmanchou nos pés. Milagre, necessidades supridas por 40 anos para suportarem a travessia do deserto. Agora, o desejo. Não é a melhor coisa do mundo atravessar um deserto. Não é a melhor coisa do mundo comer maná, ainda mais todo dia, e o sabor era o mesmo. Pode cozer, pode assar, pode fazer de qualquer jeito, mas é sempre maná, entendeu? Não é a melhor coisa do mundo usar a mesma roupa durante muito tempo, né? As mulheres que o digam, hã? Você gostaria de usar a mesma roupa? Não, né? Então, não é a coisa mais agradável do mundo, mas era necessidade. Mas aí nasce o desejo, como vimos lá em Números capítulo 11. O populacho que estava no meio deles começou a lembrar das comidas do Egito. Começou a lembrar dos pepinos, dos melões, das carnes, das cebolas, e começou a suspirar por aquelas coisas, porque esse era o desejo. E aí o desejo rapidamente se transformou numa necessidade, porque começaram a dizer: eu não serei feliz se eu não comer uma carne hoje. Eu não consigo mais comer esse maná, esse pão é vil. Eles falaram isso para Deus, eu mostrei para você domingo passado. Esse pão é uma porcaria, isso que meu Deus me dá não vale nada. Eu desejo, e esse desejo agora virou uma necessidade. Se eu não tiver um pepino, um melão, uma cebola, eu quero morrer. E é assim que a gente às vezes faz. E é assim que dessa forma nós também tentamos a Deus. A Bíblia diz que aquele povo tentou a Deus no deserto. Por que tentou a Deus? Porque desdenhou do que Deus estava dando e transformou seus desejos em necessidades. E rapidamente, quando a gente faz isso, a gente esquece do benefício que recebemos. A gente esquece que o pão sempre foi suprido, que o pão de cada dia, o comer, o vestir, sempre foi dado. Ah, Senhor, mas eu não queria morar aqui nesse lugar. Ah, Senhor, eu queria que meu filho estudasse num colégio particular. Ah, Senhor, eu queria dar para o meu filho um tênis da Nike. Isso é um desejo, mas o seu filho não está andando descalço. Mas você não está dormindo ao relento. Mas você não está passando fome. Você tem o que comer em casa. Mas você transforma seus desejos em necessidades. E fica brigado com Deus quando Ele não faz o que você quer. Você briga com Ele quando Ele não diz e não faz exatamente o que você quer que faça. E nessa hora você tenta a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Só porque você transformou seus desejos
e necessidades. Aquilo que seria um sonho, e veja, Deus não proíbe ninguém de sonhar, amém? Não é proibido sonhar. O que é proibido pela Bíblia é ter sonhos loucos. Se você abrir lá o livro de Judas, você vai ver Deus falando de sonhadores alucinados. Já viu o que é um alucinado? Tomou alguma droga, tomou um LSD, tomou um troço lá. Ficou alucinado. Aí começou a ver Submarino Amarelo. Lembra dessa época dos Beatles? Quem lembra disso? O Submarino Amarelo era um símbolo da alucinação que a droga produzia. E eles ficavam dizendo, viajando num submarino amarelo. Por quê? Porque estavam viajando naquela viagem da droga. O sonhador alucinado, ele viaja num submarino amarelo, porque está alucinado, está sonhando coisas irreais e impossíveis, está vendo o elefante voar. É assim que está acontecendo com ele. A Bíblia não diz que é errado sonhar. José teve sonho, irmão, mas um sonho dado por Deus e que se cumpriu totalmente. Mas antes de se cumprir, quanto problema José não passou, quanta dor não sofreu, quanta revolta contra ele enfrentou. Mas o sonho se cumpriu, porque esse sonho nasceu primeiro no coração de Deus para a vida de José. Não foi um desejo que ele teve numa manhã, eu quero ser maior do que meu pai, do que os meus irmãos. Não foi um desejo de vaidade, eu quero ser reconhecido por todos, respeitado e honrado. Não foi um desejo que brotou no seu coração, foi um sonho que Deus deu a ele, entende isso? Não é errado sonhar, o que é errado é ser alucinado. E hoje tem muita gente alucinada na igreja, sonhando com coisa que Deus nunca mandou sonhar, e aí ficando tremendamente decepcionado se não conseguir. E aí vem a tentação no deserto. Começa a reclamar de Deus, começa a dizer, Deus me abandonou, estou aqui comendo essa porcaria, vivendo com esse sapato, eu não aguento mais isso, inútil é servir a Deus, falamos disso semana passada em Malaquias. Inútil, para que servir a Deus se eu não tenho o que eu quero? Para que ser fiel, para quê? Se Deus não me faz as vontades. Eu acho que você é um filho mimado, está precisando de uma boa surra. E a Bíblia diz que Deus está pronto a te dar essa surra, porque Ele disciplina a quem Ele ama. Tomara que Deus ainda te ame, para que Ele te dê uma boa disciplina, para que você pare de transformar desejo em necessidade, para que você pare de murmurar contra Deus, para que você pare de se tornar rebelde, para que você pare de tentar ao Senhor teu Deus. Amados, para que Deus também satisfaça o meu desejo tem que ser o desejo de Deus. Quando eu falo sobre isso, certamente alguém lembra, pastor, mas está escrito no Salmo 37, vamos ler o Salmo 37? Todo mundo invoca logo esse texto, dizendo, está escrito, olha só, está aqui, Salmo número 37, versículo 3, até o versículo 5, diz, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Está aqui, pastor, está vendo? Ele satisfará os desejos do teu coração, está escrito. Será, irmãos, que está escrito? Eu sei, estou lendo com você, mas eu posso interpretar esse texto de maneira isolada, que é, na verdade, a fonte de todo o erro doutrinário e heresias que hoje vemos na igreja? Como é que é esse negócio de Deus satisfará os desejos do meu coração? Os desejos loucos? Os sonhos alucinados? Os submarinos amarelos que eu ando vendo por aí? É isso que quer dizer esse texto? Que Ele vai satisfazer o que eu quiser. Veja, confia no Senhor e faze o bem. Alimenta-te da verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, para que eu possa ter os meus desejos satisfeitos. Primeiro versículo diz, agrada-te do Senhor, ame ao Senhor, se agrade dele. Então já não está incluído ali nenhum tipo de murmuração, nenhum tipo de tentação, não é nenhum tipo de revolta contra Deus, mas sim o meu amor para com Ele. Primeira coisa, ame ao Senhor. E quando você ama profundamente alguém,
você deseja de acordo com os desejos daquela pessoa. Entende isso? Se você ama profundamente a Deus, você tem com Deus um relacionamento tão forte que os teus desejos estarão de acordo com os desejos de Deus. É por isso que há essa promessa na Bíblia. Porque você não vai desejar segundo as loucuras da sua mente, segundo as alucinações do submarino amarelo. Você vai desejar segundo o coração de Deus. Você vai cumprir o que diz a Bíblia lá em Romanos 12. Você vai renovar a sua mente. Você vai se transformar pela renovação da sua mente e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, eu quero para a minha vida. E se eu quero a vontade de Deus, ela vai se cumprir na minha vida. É o desejo do meu coração sendo satisfeito por Deus. Porque eu o amo e eu desejo de acordo com o que Ele deseja. É impossível alguém dizer que ama a Deus e vai desejar uma coisa que Deus não deseja. É impossível você dizer, eu amo ao Senhor, mas eu quero algo para mim que Deus não quer. O que você acha disso? Então, quando você ama o Senhor, você vai desejar o que Deus deseja que você deseje. Então, eu devo seguir a Deus e não aos desejos do meu coração, mas sim ao que Deus tem para mim, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em Números, vamos lá ler a Bíblia, Números capítulo 15, versículo 37. Números capítulo 15, versículo número 37, até o verso número 40, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis o quê? Desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sereis a vosso Deus. Deus diz claramente que eu não devo seguir os desejos do meu coração. Por quê? Meu coração é enganoso. Mais enganoso de todas as coisas é o coração do homem. Se eu sigo os desejos do meu coração, me dou mal. Se eu amo a Deus, se eu me agrado de Deus, os meus desejos serão como os desejos de Deus. Não vou desejar coisas que Deus não quer para mim. Não vou desejar segundo os meus olhos, como diz o texto, porque os nossos olhos muitas vezes são corrompidos, adulteram. Olhamos para o que não devemos olhar. Imagina se a gente deseja tudo que olha e quer que Deus dê. Como é que seria isso? Isso parece coisa de filho mimado, né, irmãos? Já viu filho mimado de pai rico também, né? Porque de pai pobre é uma desgraça, né? Porque filho mimado de pai rico é assim, eu quero aquilo, o pai vai lá e compra. E pior quando é pobre, eu quero aquilo, o pobre desgraçado vai lá e compra também, né, irmão? Aí fica mais pobre ainda, né? Porque não sabe dizer não para um filho. Quer viver uma realidade que não é dele. Quer viver, não faz de conta. Não é assim? Faz de conta que somos ricos. E isso é a ruína das pessoas. Mas o que diz a Bíblia? Eu não posso viver desejando com os meus olhos porque eles adulteram. E não devo seguir os desejos do meu coração. Da mesma forma que eu não devo dar tudo que meu filho pede, Deus também não nos dá tudo que queremos, tudo que pedimos, tudo que vemos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Você já viu como a gente enjoa rápido, irmãos? Quando recebemos tudo que queremos, qualquer criança que você dê a ela tudo que ela quer, solta a criança na loja de brinquedo. Está roubado, não é? O que ela vai querer? Tudo. Ela quer um, você compra. Agora eu quero o outro, compra. Ah, semana que vem papai dá outro. Tá bom, semana que vem vai lá, pede outro. Cadê aquele que comprou? Já jogou fora, já quebrou? Não é assim que funciona? É assim que você quer ser tratado por Deus? Esse Deus que você quer não existe. O Deus que eu conheço é aquele dos primeiros versículos que eu dei para você. Terei misericórdia de quem eu quiser. Abençoarei quem eu quiser. Não depende de mim,
não depende de quem corre, não depende do que eu faço, não é um prêmio, é a misericórdia agindo na nossa vida, e eu preciso entender esse princípio. Então, se eu estiver debaixo da vontade de Deus, amando a Deus, sim, eu vou aprender a orar da maneira correta. Como diz a Bíblia em 1 de João capítulo 5, abra comigo 1 de João capítulo 5, versículo 14, um texto muito claro a esse respeito. 1 de João capítulo 5, verso 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que acontece? Ele nos ouve. Se eu pedir de acordo com a minha vontade, pouca chance eu tenho. Mas é certo que se eu pedir de acordo com a vontade dele, ele vai ouvir e vai fazer. Agrada-te do Senhor, e você pedirá de acordo com a vontade do Senhor. E você desejará o que o Senhor tem para você. E você não murmurará e nem tentará o Senhor teu Deus no deserto e na provação. É isso que precisa mudar na nossa vida, os desejos, a consciência, a mentalidade. Tem muita gente aqui com mentalidade de criança, irmão. Mentalidade de criança mimada, que acha que tem direito a tudo, que pode exigir tudo, e se não receber, esperneia e cai no chão balançando. Isso é demônio, sabia? Expulsa que é demônio. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que deve ser. Para a gente terminar, eu quero ler mais 4 versículos contigo, que vão nos trazer alguma coisa sobre isso. Quando o nosso desejo não manifesta a vontade de Deus, o que vai acontecer não é só que Deus não vai me dar, mas o prejuízo será maior. Eu preciso aprender a conhecer a vontade de Deus. Vamos ao livro de Provérbios e vamos ler o capítulo 13, no versículo 4. Provérbios, capítulo número 13, versículo número 4. Veja comigo o que diz, Provérbios, capítulo 13, verso 4. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O que acontece muitas vezes é isso. Nesse relacionamento de filho mimado, eu me torno um preguiçoso. E eu começo a querer que Deus faça por mim tudo aquilo que eu não quero trabalhar para conquistar. Eu acho que Deus tem que fazer cair do céu. E eu ainda vou na Bíblia buscar alguma coisa para exigir que Ele faça o que eu quero. E a Bíblia é clara ao dizer que o preguiçoso, ele deseja, mas nunca tem um desejo satisfeito. Agora, ao contrário dele, aquele que é diligente, trabalhador, esse aí vai se fartar. É o que diz a palavra de Deus. Provérbios 21, leia comigo. Provérbios 21, versículo 25 e 26. Provérbios 21, verso 25 e 26. O preguiçoso morre como? Desejando, posso dizer, sonhando, alucinado com o submarino amarelo. Ah, eu sou preguiçoso, mas eu sonho ter uma casa. Ah, eu tenho uma preguiça de trabalhar. Eu até penso em trabalhar, mas quando eu penso, me dá uma lombeira. Que aí eu deito um pouquinho para descansar. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. É outra coisa, né, irmãos? É outro relacionamento, é outra vida. Qual é a vida que você quer? Qual é a vida que você deseja? É a do preguiçoso, é a do cobiçoso, ou a do diligente, do servo, do fiel, do que confia, do que crê, do que tem paz, porque sabe esperar em Deus e sabe que Deus não falha, porque supre as nossas necessidades. E quando essa nossa suficiência vem de Deus mesmo, não há nada que nos possa abalar. Para terminar, abra aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, e vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, que tem muita coisa a nos ensinar sobre isso. Primeiramente, um texto muito mal interpretado.
Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava pobre nesse momento, mas ele disse: eu não falo por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente, independente do que eu tenho ou deixo de ter. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o segredo, ou não é o segredo que está revelado, né? Mas aqui está, irmãos, a verdade que eu preciso trazer para a minha vida. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Não do jeito que dizem por aí, como se fosse um mantra de macumba, né? Posso tudo, comigo ninguém pode, eu posso e tal e quando. Não! O que Paulo diz no contexto dessa palavra é que eu posso passar fome, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter pouco dinheiro, eu posso ter muita comida, eu posso ter pouca comida. Tudo posso, porque há alguém que me fortalece. Até quando a coisa está difícil, tem alguém que me fortalece. Aprendi a viver contente, independente das circunstâncias, independente das situações. Quando, queridos, a nossa suficiência vem de Deus, não há nada que nos abale, porque a fé nos mantém e nos sustenta. E agora, para terminar, versículo 19 e versículo 20 do mesmo capítulo. Paulo termina a sua carta aos Filipenses dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Deus é rico e é glorioso, amém? Ele, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossos desejos. Está escrito aí isso? Não. Cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja a glória. Que você aprenda a se submeter a Deus. Ajuste o teu relacionamento com Ele, para que você viva feliz e suficiente em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja uma palavra de verdade na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração por você essa noite, pedindo ao Senhor que essa noite a palavra de Deus tenha fortalecido a tua fé, tenha ajustado os teus pensamentos, para que o teu relacionamento com Deus seja tremendamente abençoado. Se você sente essa necessidade, coloque a tua mão no coração e faça uma oração junto comigo, clamando ao Senhor: Pai, controla os meus desejos, Senhor. Corrige as minhas vontades, Pai. Corrige, meu Deus, quando eu penso, quando eu faço o que não deveria fazer nem pensar. Senhor, corrige a direção dos meus olhos, para que eu não seja enganado por nada nem por ninguém. Toma conta dos meus olhos, Pai. Toma conta do meu coração. Quero guardar meu coração para Ti, meu Pai. Ele é enganoso. Ele tenta me enganar várias vezes, ele tenta me transformar num sonhador alucinado, mas eu não quero, eu quero sonhar apenas aquilo que vem de Deus para a minha vida, eu quero pedir apenas de acordo com a Tua vontade, porque é a certeza de que o Senhor me ouve. Eu quero ter um relacionamento contigo, Pai, que seja corrigido, que seja real e verdadeiro. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que eu posso descansar tranquilo, porque as minhas necessidades serão supridas. Eu sei que eu posso Te agradecer antecipadamente pelo cuidado que o Senhor tem comigo. E os desejos do meu coração entrego em Tuas mãos, para o Teu julgamento, Pai, não para o meu. Eu não quero impor nada ao Senhor. Eu quero que em mim se cumpra a Tua vontade, como me ensinou Jesus. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, e primeiramente na minha vida, Pai. Seja feita a Tua vontade. Entrego em Tuas mãos os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, porque as minhas necessidades eu sei que já estão sendo supridas pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus.
Ele é digno. Recebe o nosso culto essa noite.